Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco. Sou o seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray, falando com todos vocês nesse momento. E este é o seu canal, a Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, no prosseguimento da nossa sequência de vídeos relacionados à heresiologia, hoje nós vamos falar sobre seita. Seita, o que significa esta palavra seita? Seita significa facção, partido, grupo ou cisão. Conjunto de pessoas que ensinam ou seguem uma heresia. Consiste em um grupo de pessoas unânimes em torno de uma interpretação particular da Bíblia. Quer dizer, quando nós falamos de seita, nós falamos de um grupo de pessoas que segue um líder que está pregando uma visão bíblica sua. E essas pessoas estão seguindo ele, que ele, em torno de uma doutrina criada, prega essa doutrina e faz com que as pessoas sigam ele após essa doutrina. Então, esse grupo de pessoas que segue doutrinas antibíblicas se enquadram no sentido da palavra, no significado da palavra seita. A palavra seita, etimologicamente, vem do substantivo latino secta e do verbo sec, que quer dizer seguir. Então, seguir alguém. Tem sentido de partido, escola, facção, movimento daqueles que seguem um líder religioso e seus ensinamentos. Então, cuidado, irmãos. Nós podemos nos tornarmos seguidores e sectários a partir do momento que nós vamos seguir alguém que está pregando uma doutrina que é uma visão que não é bíblica, mas é uma visão sua. Outra, talvez até uma doutrina bíblica, porém distorcida ou mudada. Então isso aí se torna uma pessoa sectária, um líder que é também um líder sectário, que faz com que pessoas sigam ele naquele ensinamento dele, se torna então o grupo de pessoas que está seguindo ele se torna uma seita. E existe hoje seitas que cresceram demais a nível mundial. Origina-se também do termo secare ou cedere, que significa cortar, separar. Nesse caso, meus irmãos, significa um grupo que se separou de outra seita, dando ideia de dissidência, desistiram daquela seita e abriram uma nova seita. Quer dizer, uma seita surgiu de dentro de uma outra seita. Isso acontece muito nessas seitas religiosa. Nós vamos dar futuramente, por exemplo, eu sei que muitas pessoas vão contrariar, mas que nem a Testemunhas de Jeová e a Adventista, uma saiu de dentro da outra, quer dizer, dois líderes sectários que saíram de dentro da Igreja Batista, que não aceitaram a doutrina da Igreja Batista, e teve revelações sobrenaturais e abriu a sua seita, e de dentro dessa seita surgiu uma outra seita. Vocês sabem muito bem da história do Charles Taze Russell e do alemão Miller, que é o fundador da Igreja Adventista. Então vocês sabem muito bem, quem estuda conhece. Então normalmente, nesse sentido que eu estou falando agora, uma seita que nasceu dentro de uma outra seita. Separou-se um grupo sectário de um outro grupo sectário e formaram uma outra seita, aquilo que não tem base 100% bíblica. Se distorcer 3 doutrinas da Bíblia, a igreja está enquadrada numa seita. Então tem que ter muito cuidado para você não ficar pregando doutrinas de homens ou doutrinas de demônios, porque a única doutrina santa, pura e verdadeira é a doutrina de Deus. Jesus disse, a minha doutrina é boa, a minha doutrina é fonte de vida. A doutrina de Deus, ela é pura, ela é santa e ela é agradável. Ela nunca traz nada consigo que venha ofender o ser humano, ou que venha exigir algo que não tem cunho bíblico, não tem base bíblica do ser humano, não. A doutrina de Deus, ela é pura, santa, verdadeira, ela só soma e só ajuda. Se tem alguma coisa que está contribuindo para a desgraça na vida da pessoa, pode saber que é uma doutrina de homem ou de demônios, porque a doutrina de Deus, ela é pura e verdadeira.
No princípio não tinha caráter pejorativo esse nome seita, porque nós encontramos em Atos capítulo 15, versículo 5, Atos 24, no versículo 5, no versículo 14, e depois assumiu um sentido negativo, a gente encontra em Gálatas 5, 19 até o 21. Por que negativo? Porque no tempo dos apóstolos, o Império Romano, as religiões daquela época, as religiões que eram seitas, na verdade, estavam denominando o Evangelho de Cristo como seita. Então tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia no Brasil, no mundo, existem seitas que eles são seitas, mas na verdade eles apontam a igreja evangélica como seita para eles se imiscuir dessa situação de estarem se encontrando como sectários. Então, normalmente a seita se acha a única religião verdadeira, a única igreja verdadeira, só eles têm parte com Deus, só eles estão certos, só eles vão ao céu, e aí eles começam a trabalhar contra as outras igrejas, e às vezes eles que são seita vão dizer que a igreja evangélica verdadeira que está dentro da Bíblia que é a seita. Então você tem que ter muita mente para entender e diagnosticar aí aonde que está verdadeiramente as seitas. Características das seitas. Características das seitas para os irmãos identificar, confrontar, combater biblicamente com muito respeito, não é para gerar briga nem confusão, tá certo? É somente para você se resguardar, se um dia você precisar dialogar ou coisa dessa natureza, você saber verdadeiramente com quem você está lidando. Então a característica das seitas são essas que eu vou passar agora. Apresentam novas revelações. Toda seita apresenta sempre uma nova revelação, um novo culto, um novo padrão de culto, uma nova liturgia, uma fundação de uma determinada igreja debaixo de uma revelação angelical, que no monte ele teve as pedras das tábuas da lei nas mãos, que ele viu o anjo fulano de tal, que ele conversou como o budismo, por exemplo, que é tudo, Siddhartha Gautama tinha visões dos anjos. Sempre tem uma nova doutrina, alguém recebeu uma nova escrita das próprias mãos de Deus, em revelação, e esse é um arrebatamento no monte. Então dessa forma, que nem os mormons que se apegam no anjo Moroni, que receberam as tábuas da lei, as escrituras do anjo Moroni, e sucessivamente não dá para ficar aqui falando, que eu saio do meu tema, que é as características da seita. Então apresentam novas revelações, apresentam novas interpretações da Bíblia. A interpretação real e verdadeira da Bíblia não é suficiente, eles têm que criar uma nova interpretação que é para poder atrair a atenção dos incautos. Apresentam um outro Jesus. Pode cuidar que um apresenta em forma de um anjo, o outro apresenta em forma de uma nova pregação, o outro apresenta tira Jesus de cena, já entra com um estudo judeu, judaizando, enfim, de uma forma ou de outra eles entram tirando Jesus do centro da Bíblia. Rejeita o cristianismo ortodoxo, possui uma liderança muito forte e dominante, toda seita possui uma liderança forte de mão de ferro, punho de aço e dominante, faz dos seus adeptos verdadeiros escravos, se saírem são amaldiçoados, se saírem não terão mais perdão, se saírem não serão mais reintegrados no grupo. Uma das piores que eu acho que acredito das pseudos, das falsas, que é seita pseudo, cristã, que seria falsas, igrejas falsas, cristianismo falso. Testemunho de Jeová, por exemplo, que lida as pessoas com exclusão terrível. A gente sabe muito bem disso, tem parentes na família, da família da minha esposa, que segue essa linha de raciocínio. Então a gente conhece muito bem, isso é um problema muito sério. Então, meus queridos e amados irmãos, são dominantes, punhos de ferro naquilo que eles defendem e acham que é. Mudam constantemente sua teologia, a sua teologia doutrinária, o seu estudo de Deus nunca é o mesmo, está sempre numa variação, mudam datas de vinda de Jesus, mudam, enfim, vão mudando, e o fundador morre que criou uma doutrina, depois eles criam uma nova doutrina no sucessor da seita e vão espichando e vão levando, simplesmente mudando sempre a sua teologia. Apresentam falsas profecias, como eu acabei de dizer. Essas seitas profetizaram a vinda de Cristo já por longas datas. Eles vêm profetizando a vinda de Cristo e Cristo nunca vem para eles, e eles mudam a data e continuam trocando a data e sempre se contradizendo, e as pessoas seguindo essas pessoas.
Porque na verdade tem pessoas mesmo que gostam de ser enganado, mesmo se eles ouçam a verdade, eles não querem seguir a verdade. Por exemplo, um estudo como esse que eu estou ministrando agora sobre heresiologia, a igreja do Brasil e do mundo está tomado de aberrações de culto estranho. Eu vou perceber e vocês vão ver que não vai dar likes. Vai dar tipo 1.000, 2, 5, 3, 4, 5, 20, 50 mil likes. Mas se eu fizesse um vídeo em outro sentido, por exemplo, até um vídeo de um simples comentário que eu faço aqui no canal sobre um pastor que deixou um escândalo terrível que precisa ser falado e exposto para a igreja saber, ou falo bem de um pastor que tem um ministério extraordinário, ele dá likes e assim, sem fins, mas um estudo, a gente percebe que as pessoas não querem saber por quê? Porque não querem crescer na graça nem no conhecimento. Você precisa crescer na graça e no conhecimento. Tem pessoas que zombam do estudo bíblico, tem gente que zomba do estudo sistemático da palavra, tem pessoas que dizem que não precisa aprender com ninguém, que já sabe, que já leram a Bíblia de capa a capa. Então, tudo isso é sinônimo de uma igreja fracassada que está aí abraçando essas aberrações. Tá certo, meus irmãos? Então ficou apresentando falsas profecias, garantem salvação pelas obras, né? Assistir uma família necessitada, uma criança doente, distribuir cestas básicas, o que mais que eu poderia dizer para vocês? Enfim, tudo que vocês, visitar um orfanato, tudo que vocês imaginar nessa linha de raciocínio de obras, eles pregam muito salvação pelas obras, e a salvação não é pelas obras, porque as minhas obras não conseguem trazer a salvação é pela graça. Se fosse pelas obras, nós já estaríamos perdidos, porque as nossas obras são más na presença de Deus. Temos que ter sim obras, boas obras, mas temos que ter a vida no altar e o reconhecimento e a confissão dos nossos pecados e aceitar Cristo como nosso Salvador. Ninguém vai ser salvo por obras, nós vamos ser salvos pela nossa obediência e submissão à palavra de Deus. Possui um conceito elevado de fraternidade, restrito à própria seita. Entre eles são muito amigos, mas só entre eles. Se defendem, se ajudam, mas saiu dali, eles quebram o pau e brigam com todo mundo que tiver que brigar por amor àquela seita, aquela denominação, enfim, aquele grupo de pessoas divididas do outro corpo, de outra igreja, que condenam todas as demais denominações e igrejas, e até mesmo seitas, porque dentro das seitas pseudo-cristãs, eles têm a deles, as outras também são erradas, é só eles, lutam entre si, uns contra os outros. Por isso que quando eu venho aqui, eu digo para vocês que eu não defendo uma placa de igreja. Eu acho que quem é inteligente já percebeu que o verdadeiro obreiro não defende uma placa de igreja. O verdadeiro obreiro prega a verdadeira palavra de Deus. Porque o verdadeiro obreiro sabe que quem se julga o melhor e a única igreja, isso já é seita. O verdadeiro obreiro sabe que Deus vai arrebatar um povo zeloso especial de boas obras, tirado de dentro de todas as denominações evangélicas, porque por mais que a denominação evangélica hoje esteja liberal, cada um prestará conta de si a Deus. Esse negócio que os membros vão ser condenados por causa do pastor e o pastor por causa dos membros, isso aí é tudo conversa fiada. Pastores vão ser condenados e membros vão ser condenados. Vai ter igreja que pastor vai ser absolvido e membro condenado, vai ter igrejas que membros vão ser condenados, pastor absolvido, porque cada um presta conta de si diante de Deus. Não é o meu pastor não vai prestar conta da minha vida e eu não vou prestar conta da vida dele. Se ele está todo errado, ele não quer mais seguir a doutrina, ele se perdeu e eu estiver seguindo 100% a doutrina dentro de tal denominação, eu vou ser arrebatado com toda a certeza. Porque Deus não é um juiz falso. Deus não julga segundo a medida humana, segundo a ótica humana. Deus julga segundo a reta justiça e a sábia justiça. Então não se preocupe muito com isso, porque eu vejo muita gente preocupada. Eles lêem um versículo fora de contexto que tem na Bíblia Sagrada, se não me fala, numa carta paulina, e eles dizem que se eles estiverem juntos vão dar conta. Não, você não é pastor, você não vai dar conta de nada. Você vai dar conta da sua vida e da sua família para Deus. Você vai dar conta de si mesmo a Deus. Você não vai prestar conta de igreja porque você não foi consagrado, autorizado e nem outorgado, você não recebeu nunca debaixo de uma imposição de mãos aquele rebanho para ser responsável por aquele rebanho. Vocês entenderam, meus irmãos? Então é muito bom a gente ter sabedoria dos altos céus para não ficar fazendo confusão. Aí fica troca de igreja toda hora, porque se eu ficar aqui eu vou me corromper com esse povo que já está corrompido, vai para outro, chega lá, tem gente corrompida, vou sair daqui porque aqui tem gente corrompida, se eu ficar aqui eu também vou prestar conta junto com esse povo, vai. E aí, irmão, porque não tem igreja perfeita na terra. Existem igrejas melhores um pouco que a outra, mas não existe igreja perfeita. Perfeita igreja será só
no dia do arrebatamento, quando Jesus glorificar a igreja pelo corpo angelical, corpo que Deus vai nos dar, que não é segundo a carne, tá certo? Que é um corpo espiritual. Aí a igreja será glorificada. Antes, não existe igreja perfeita, porque são igrejas de homens, seres humanos, e o ser humano é falho. Então me aceite com naturalidade, porque eu estou te pregando a maior realidade da palavra de Deus. A base escriturística em algumas seitas é a Bíblia e doutrinas do fundador. Entendeu, meus irmãos? Característica das seitas, ainda estamos em característica das seitas. Ó. A base escriturísticas em algumas seitas é a Bíblia e doutrinas do fundador, por exemplo. A Igreja Adventista tem os manuscritos da Ellen White, aquela mulher que... aquilo tem uma porção forte de espiritismo naquilo, é uma história macabra. E os escritos da Ellen White têm mais poder que a própria Bíblia dentro do Adventismo. Então eles usam a Bíblia distorcida e vários livros. Aí naqueles livros ali que eles vão achar o segmento das doutrinas, do ensinamento deles para a Igreja Adventista sobre os chás, ali que eles vão achar que não pode tomar café, ali que eles vão achar pecado no café, que é uma bênção de Deus o café, eles vão achar pecado na carne de porco, ali eles vão achar várias distorções. Então os irmãos tenham muito cuidado, porque os irmãos precisam aprender bastante da palavra de Deus. Então o que está na Bíblia está na Bíblia, o que está fora da Bíblia está fora da Bíblia. Quando Deus mostrou o lençol a Pedro, que ele tinha dúvida sobre o que era imundo e o que não era imundo, Deus ali deu uma visão para ele, quando ele estava ali próximo à casa de Cornélio. Deus mostrou para Pedro e disse, isso aí está santificado, mata e come. Então essa imposição de regras pelo que se tem que comer e não comer, está muito claro na Bíblia. Então as pessoas estão recebendo essas doutrinas de demônios, de homens e de demônio, porque não estudam a Bíblia. Por exemplo, já na macumba, no batuque, no saravá, as pessoas comem carne crua, carne de animal, carne até humana, e come que até a carne que compra o batuqueiro, 100% batuqueiro, não adianta dizer que não, eles têm mania de comer carne crua, porque são rituais diabólicos. Então o crente é diferente, o crente faz o que está na Bíblia, nem excessos, nem para a esquerda, nem para a direita, mas cumpre com a palavra de Deus. Acentuado espírito proselitistas, gostam de construir um prosélito, de conquistar um prosélito. Presença dos líderes carismáticos novos, profetas ou gurus. Dentro de seita é normal líderes novos profetas e gurus. O que é guru? Guru é o que trabalha na linha da adivinhação. O que nós mais temos dentro da igreja evangélica hoje é guru. Gurus, adivinhos, pessoas que ficam manipulando fatos, manipulando milagres, construindo e desconstruindo tudo que eles podem fazer dentro da igreja. São os verdadeiros gurus da fé. Você conhece um homem de Deus simplesmente no ele pregar e falar. O guru ele é diferente do homem de Deus. O guru ele tem sempre uma revelação, ele tem sempre uma profetada, ele tem sempre uma coisa nova, ele está sempre criando algo novo e inventando algo novo. Isso não passa de verdadeiros gurus. Como vamos identificar as seitas? Agora, vamos nesse segundo item. Como identificar as seitas? Identificamos uma seita pelos argumentos extras bíblicos e antibíblicos. Extra e anti. O que é extra? Aquilo que não está dentro da Bíblia, que é algo que está sendo acrescentado. E o que é anti? Anti é aquilo que vem antes, que não é a realidade da palavra de Deus, que, por exemplo, nós temos a história apocalíptica do anticristo, quer dizer, ele vem antes, ele vem primeiro, ele não é aquilo que está sendo esperado. Vocês entendem? Então, nada de antibíblico e nada de extra-bíblico. Você vê muitos pregadores, por que no livro extra-bíblico? Porque, então, irmão, vocês cuidem muito com o livro extra-bíblico, porque no livro, eu vou falar depois no outro estudo sobre uma outra seita, que é uma sequência sobre seitas. Eu recém estou na introdução, não falei de nenhuma seita ainda, eu estou na introdução, e depois desse vídeo daí eu entro com a primeira seita, com a primeira denominação ou seita, pseudos cristãs, seitas orientais, e nós vamos explicar um pouco para os irmãos aí sobre seita. Mas até aqui esse vídeo ainda é introdução, é a minha fala de introdução para depois falar sobre seita, porque os irmãos têm que entender o que é religião, o que é doutrina, os irmãos têm que entender o que é uma seita e o que é uma heresia. Aí os irmãos vão conseguir entender como que se enquadra uma igreja em seita ou não, tá certo?
Argumento extrabíblico não tem base bíblica. Argumento antibíblico é aquele que fere, torce, subtrai, diminui ou acrescenta ou choca com as verdades da palavra de Deus. Que maravilha! Eu acredito que os irmãos vão enriquecer muito através desses estudos sobre heresiologia. Você está lá na tua igreja e está dizendo, poxa, isso aqui que estão fazendo da minha igreja, isso aqui não tem base bíblica. Você não vai sair desesperado se está numa igreja boa e alguém está infiltrando isso aí lá na sua igreja, mas você já vai saber que isso não é de Deus. Você já vai saber, poxa, eu tenho que ficar com a palavra, eu tenho que permanecer na palavra, isso aqui eu não posso seguir porque isso aqui é uma aberração. Às vezes fundamentadas em uma expressão isolada da Bíblia, você pode conferir em Gálatas 1 e 8, negam a doutrina da Trindade, normalmente as seitas negam a doutrina da Trindade, são exclusivistas, somente elas vão ser salvas, somente elas estão com a razão, e negam explicitamente a autoridade da Bíblia. Eles negam explicitamente, não é implícita, eles negam explícito. O que é implícito? Implícito é aquilo que está escondido no texto, e explícito é aquilo que está exposto, claro, no texto. Então eles negam claramente, eles negam explicitamente a autoridade da Bíblia Sagrada. Eles acreditam, tem seita que acredita mais nos seus livros do que na própria Bíblia, e tem seitas que nem na Bíblia acredita, eles têm os seus próprios livros. Tá certo que o islamismo tem o livro do Alcorão, que é outra coisa que eu vou falar para frente. Não posso entrar, irmão, senão vamos misturar. Vamos ficar aqui simplesmente na seita, tá certo? As seitas geralmente acrescentam algo à Bíblia, isto é, sua fonte de autoridade não se restringe somente à Bíblia. Sempre tem um guia espiritual ou um livro junto, anexado à Bíblia. Ou eles mudam e distorcem versículos da Bíblia e colocam na capa da Bíblia o próprio nome da sua Bíblia ou da sua seita. A seita também retira algo pertinente à pessoa de Jesus. A crença em Jesus não é tudo. Pregam a autossalvação pelas obras, ainda rechaçam o sangue de Jesus. Rechaçam. Acham que o sangue de Jesus não foi suficiente para consumar a obra no Calvário, para nos resgatar da nossa vida de pecado, da nossa destruição no Éden. Quem está entendendo? Precisa entender claramente a Bíblia Sagrada. Outra coisa, não existe salvação fora de seu sistema. Somente dentro do seu sistema doutrinário, somente dentro do sistema da sua igreja, da sua denominação, da sua seita, é que vai ser salvo. Fora dali, não tem salvação. É por isso que eu lhe falei num vídeo anterior, de outros que eu gravei, que por isso que eles gostam de rebatizar as pessoas, por isso que eles gostam de... Eles têm sempre um... E outra coisa, a seita é terrível, ela é ferrenha naquilo que eles acreditam. Então é um perigo muito grande, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa fica insistindo, uma mentira repetida várias vezes pode se tornar uma verdade. E na Bíblia Sagrada, para nós crentes, não existe meias verdades e nem meias mentiras. Ou é verdade ou é mentira. Então vocês precisam entender que nem porque tem anos ou porque tem belos tempos ou coisa que é uma igreja. Vocês têm que estar arraigados, enraizados 100% na palavra de Deus para não ser enganado na última hora. Agora vamos às falsas profecias das seitas. Falsas profecias. Alguns já prenunciaram, marcaram data, o fim do mundo, afirmam que a ressurreição de Jesus não foi corporal, em si, e sim em espírito. Alguns, como a LBV Legião da Boa Vontade, fundada pelo Paiva Neto, dizem que ele nem ressuscitou. Outros ainda duvidam que ele tenha morrido na cruz. Assim pensam os muçulmanos e Rosa Cruzes. Algumas vezes existe uma interrogação: qual a razão do grande sucesso das seitas? Como conseguem reunir tantos adeptos em torno desses absurdos? Mas com certeza isso se dá por diversos fatores, a saber, por que eles conseguem reunir tantas pessoas em volta deles, que às vezes nós ficamos perplexos. Eu também fico me perguntando, milhões de adeptos enganados e seguindo eles. Então vamos ver qual é que é os fatores. Primeiro, excesso de mundanismo existente em tais seitas, onde seus adeptos não têm nenhum compromisso com a igreja, com as doutrinas definidas e muito menos com Deus, buscando apenas satisfação própria naquele lugar onde eles estão, não diria congregando, mas se reunindo. Segundo, insatisfação com a obra social e a acepção de pessoas.
Tem seitas, por exemplo, que aceitam só brancos. Tem outras que aceitam só os morenos, os negros. Tem outras que aceitam só um tipo de pessoa. Outros aceitam só uma camada da sociedade, ricos e pobres. Outros aceitam só pobres, aceitam só ricos. Então, as seitas têm muito disso. E aí eles querem se julgar que eles precisam fazer tudo que a igreja não está fazendo, que a igreja nunca distribuiu uma cesta, que a igreja nunca estendeu a mão. Então eles querem se apresentar para fazer esse tipo de atitude. E aí nessas atitudes aí, eles acabam galgando milhões de adeptos e seguidores. Irmãos, tenham muito cuidado com heresia, irmãos. Heresiologia, vocês precisam conhecer essa matéria da Bíblia, para vocês não aceitarem aberrações. Vamos avante ainda. Vamos aos fatores. Abandono dos cuidados pastorais, não desenvolvendo com dinamismo o ministério dado por Deus para amparo da Igreja de Cristo na Terra. Quando nós não ensinamos os nossos seguidores, quando os pastores relaxam, entram no relapso e não preparam Bíblia, não preparam sermões, não ensinam o povo e é só em manifestação de poder e cura, e vê anjo ali, vê anjo lá, e roda a baiana, e a gravata tá rodando para um lado e o reteté solto. Isso aí as pessoas vão incorrer no erro e nunca mais vão conseguir voltar à raiz da palavra, o centro da palavra. Então o pastor tem um papel muito relevante nesse ponto aí de impedir da igreja se tornar uma seita e de que as pessoas saiam da igreja para essas seitas. Também tem a negligência dos cristãos na pregação e no ensino da palavra de Deus. Os cristãos hoje preferem um culto desse de roda baiana, um culto desse que dentro da igreja, não é igreja, mas parece um absurdo, é uma aberração. Esses cultos aí do reteté, deles rodando com as mãos para trás, os dedos virados que nem um legítimo batuque. Eles preferem uma coisa dessa do que o estudo sistemático da palavra. Então os crentes também negligenciam muito. Os crentes negligenciam muito a pregação e o ensino da palavra. E aí a igreja começa a incorrer por esses caminhos tenebrosos, escabrosos da vida espiritual, sim, muitas vezes nem conseguem voltar atrás e ao primeiro amor e acabam cada vez incorrendo mais no erro, e naquele dia será terrível a destruição de tais ministérios, de tais pessoas na presença de Deus. Outra coisa, novidade, muitas vezes apresentada pelas seitas, causando um despertamento religioso no povo em geral. Normalmente, a igreja sempre teve um meio de evangelização, aí vem uma seita e apresenta outro meio. Mudar aquilo que já existe como regra de fé e prática para que possa atrair as pessoas. E tem gente que é fascinado pelo novo. Um novo momento, uma nova unção, um novo evangelho, uma nova vida, tudo novo, mas na verdade nada é novo. É tudo velho, porque o que era novo é o que eles abandonaram. Então, um despertamento religioso no povo em geral. E ainda, como já disse, as estratégias usadas pelas seitas são convincentes e atuais. Eles usam sempre um meio atual para convencer as pessoas de que verdadeiramente eles estão com a razão. Descanso dos cristãos com a área, melhor dizendo, me perdoe o meu equívoco, descaso dos cristãos com a área do evangelismo, e ainda estamos vivendo em um período difícil, onde ocorre uma insatisfação das necessidades religiosas do povo. Vocês estão entendendo, irmão? Nós estamos vivendo um momento muito fácil dele se introduzir, porque a igreja verdadeira está deixando muito a desejar. Os cultos não mais conseguem causar impacto e comoção no povo. As mensagens já não induzem as pessoas a aceitarem a Cristo como Salvador de sua vida. Precisamos de um avivamento urgente, avivamento no sentido de restaurar nossa pregação, por exemplo. Sabe por que as pessoas estão aderindo a isso aí está entrando? Porque por causa de falta dessa visão aqui. Os nossos cultos precisam ser cultos onde tem a pregação de arrependimento, de santidade e de salvação de alma, de batismo no Espírito Santo, com ordem de decência, que a igreja vai voltar a restaurar aquele princípio dela, e aí essas seitas vão, em vez de alavancar e avançar, elas vão retroceder porque não vão ter autoridade sobre a vida da igreja. Então a igreja está deixando muito a desejar nessa área. Razões do surgimento das seitas. A ação diabólica do mundo, 2 Coríntios 4:4. Por que está surgindo muitas seitas? Quais são as razões? A ação diabólica contra a igreja, Mateus 13:25. A ação diabólica contra a palavra de Deus, Mateus 13:19. Vocês leem, estudem em casa.
Descuido da igreja em pregar o evangelho completo, Mateus 13, 25. A falsa hermenêutica, a hermenêutica é a interpretação do texto. A falsa hermenêutica, segundo Pedro 3,16, muitas falsas interpretações do texto, deixando com que a igreja venha perder a essência do verdadeiro evangelho, e aí essas seitas estão ganhando terreno. A falta de conhecimento da verdade bíblica, 1 Timóteo 2 e 4. A falta de maturidade espiritual em Efésios 4,14. Leiam com atenção em casa para que você possa enriquecer a sua vida espiritual. Tá certo, meus queridos e amados irmãos? Então, preste muita atenção nisso que está sendo passado para os irmãos. Razões do crescimento das seitas. A tradição cristã, tem muita tradição e pouco poder. O excesso de mundanismo nas igrejas, um liberalismo desenfreado está fazendo com que as seitas galguem força e continue crescendo. A insatisfação com a obra social e a acepção de pessoas, isso também faz com que as seitas ganhem terreno. Nós precisamos restaurar o verdadeiro e poderoso evangelho. A novidade, o povo busca muita novidade nesse tempo presente, então essas novidades trazidas para dentro da igreja está fazendo com que a igreja enfraqueça, retroceda, inche e as seitas ganhem terreno. A negligência na pregação e no ensino, poucas igrejas têm um culto doutrinário, não tem mais ensinamento da palavra quase nas igrejas, não tem mais culto doutrinário, não tem mais ensinamento, e as seitas estão galgando força e poder para infiltrar os ensinamentos que eles sempre defenderam, ensinamentos errados, mas que eles defendem de unhas e dentes. E despertamento religioso do povo em geral. Há necessidade de um despertamento geral no povo de Deus. A deserção espiritual de cristãos não comprometidos com o evangelho. Tem muita gente desertando da fé, que é a chamada apostasia, deserção da fé, virar as costas para aquilo que aprendeu, abandonar a Cristo. Isso é o que mais está acontecendo. Tem pessoas professando conversão, saindo da igreja professando conversão naquilo que não tem como se converter, não aceita. Eles saem da igreja verdadeira e diz que se converter a outra denominação e ficam falando mal do verdadeiro evangelho. Então, isso está ganhando muito terreno nos últimos dias. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês, relacionado à seita, como enfrentar as seitas. Fique em Cristo jamais seremos enganados. Falou com vocês, pastor Levi Longaray. Compartilhe, divulgue, acione o sino da notificação e comente nos nossos vídeos. Que Deus te abençoe.